Se alegra atenta ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegra atenta ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vamos, servo, desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atenta ao teu mandar. Louvado seja Deus, glória a Deus. Lembra ali, né, meu irmão? Ali Isaías humilha para Deus, ele fala, louvado seja Deus. Isaías 6, Isaías humilha para Deus, mas Senhor, estou perecendo no meio dessa geração perversa. Na hora ali, Deus coloca uma brasa viva na boca de Isaías e purifica ele. Glória a Deus. Irmãos, vamos receber o nosso irmão pastor Lucas. Louvado seja Deus. Receba ele com palmas bem alegres em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo mais uma vez, amada igreja de Cristo Jesus, na tua gloriosa paz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, porque tenho me alegrado aqui, quando estava aqui louvando, eu me lembrava ali da luta que Paulo passava, né? Eu falava assim, minhas lutas não é nada. Glória a Deus. E se nós estamos com o Senhor Jesus no barco, então é momento de nós nos alegrar, né? Paulo ali, ele se alegrava, irmão. Todo dia ali era aflição, ele era chicoteado, ele era preso, apanhava, os outros ali batiam nele, mas ele ali sempre estava ali, né? Glorificando ao Senhor. Irmãos, aceite um momentinho em nome de Jesus, peço perdão por ter falado antes. Glória a Deus. Irmãos, quem está trazendo a palavra hoje, eu estaria, né, trazendo, mas tem tocado desde já de um tempo já, a irmã Rosiane vai estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Ela prega melhor do que eu, não? Tá certo. Ali tá, graças a Deus, Deus está fazendo uma obra tremenda, né? E cada vez mais se aperfeiçoando, graças a Deus. Vamos caminhar assim juntos. Irmãos,
Quem quer ser batizado com o Espírito Santo ou se encher mais dele? Dê glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Então vai ser assim. A partir de hoje, irmãos, eu peço que os irmãos, todos os sábados, 7 sábados, estejam conosco aqui, nesse propósito. 7 sábados, para ser batizado com o Espírito Santo de Deus e para se encher do poder de Deus. Vai ser mais orações, vai a oração estender um pouco e nós vamos dar uma palavra. O louvor, vamos estar louvando sim, toda a igreja, um só louvor, vai ser bênção e vitória, amém? E vai começar às 8 horas a palavra e a oração vai até às 10 para as 8, a oração, amém? Nós vamos estender um pouco mais, para poder a gente nos encher mais, para que esse propósito seja firmado, amém? Glória a Deus. Irmãos, e também não se esqueça do evangelismo, ser amanhã, no próximo domingo está o evangelismo, Os irmãos lá, falei com alguns irmãos lá da sede, eles também se animaram para ajudar. As irmãs lá também se prontificaram, viu, irmã Denise? As irmãs lá também se dispuseram. Aí a bênção vai ser grande. Eu creio que vai aumentar esse rebanho em nome de Jesus. Almas estão vindo, eu creio. Pelos olhos da fé eu estou vendo as almas vindo para a casa do Senhor, seja aqui ou a longa distância, para nos ajudar. E aquele que tiver de bom ânimo vai receber o poder de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, meus irmãos não veio hoje, tem falado com o irmão ali agora, e às vezes, tem os seus complicações no meio do caminho. E eu peço que os irmãos apresentem a cada irmão que está faltando os cultos. Dobre o teu joelho ali, ora, Senhor, está faltando por quê? Anima aquela vida, Aquele que o Senhor tocar no teu coração, clame por essas vidas. E irmãos, não é momento de nós ficar em discussões, briga, contendas, não é hora. A cada dia podemos ver que está se intensificando a luta. Nós temos o privilégio hoje, acidentes naturais não estão acontecendo aqui dentro, então são poucos, muito pouco do que em vista está lá fora, mas está chegando aqui perto. E eu peço aos irmãos, ainda mais aqueles que estão ali, os casados, família, irmãos, é terrível o que Satanás está fazendo na família, irmão, é terrível. Se assim eu pudesse mostrar o que tem passado na minha mente através das famílias, seria para todos os irmãos, mas nós estamos aqui, eu creio, pelo ouvir a palavra de Deus, amém? E que assim eu oro a Deus para que o Senhor mostre para cada um dos irmãos o que tanto tenho sofrido, irmão, dentro do meu coração, da minha alma, compadecido, porque, irmãos, o privilégio é muito grande para nós estar aqui hoje, muito grande. Outros países lá estão matando os cristãos, estão aniquilando, ainda aqueles que ainda estão de pé, em outros estados de outros países, que ainda tem os protestantes, que ainda os outros países os defendem. Mas tem uma notícia aí que parece que a coisa vai apertar mais, e o Brasil está no meio dele. E eu peço para que a igreja não deixe de clamar, não deixe de buscar o quanto antes, irmãos. Eu peço aos irmãos, faça campanha, mas já estou irmão, faça 10, mas irmãos, intensifique. Cada dia, irmãos, está se aumentando. Um dia estava eu ali, um pouco sedentário, graças a Deus, Deus me deu uma esposa. Vamos, você está, está esfriando, bora, eu endureci meu coração, não, Senhor, estou errado, reclamei não, irmãos, Senhor, estou errado, me dá força, me dá graça para eu poder orar mais, jejuar mais, olha, não faça isso porque está atrapalhando isso. Irmãos, não endurece teu coração não. O Senhor fala que aquele que ouve ali uma repreensão, ouve um conselho, bem-aventurado ele é. Agora, se você endurece teu coração e não quer ouvir, o que acontece, irmão? As duras consequências sobre ti. Mas aqueles que estão te querendo ajudar, orientar, então, irmão, eles vão estar com as tuas mãos lavadas. Não deixe os teus problemas para si mesmo. Busque ao Senhor. Mas agora tal dia eu vou ficar firme. Irmãos,
Já tem pensado nas tuas ali, teus erros lá atrás? Será que você está apto para tal dia você estar de pé? Será que você não tem que demonstrar mais um pouquinho? E reflita, irmãos, porque é chegada a última hora. Amém? E o Senhor tem me tocado para orar para cada um. Aquele que estiver brincando com Deus, eu orei ao Senhor e vou continuar orando. Senhor, não deixe fazer a tua obra. Ponha para poder ir e ouvir a tua palavra, para que compreenda melhor que a obra do Senhor é com excelência, né? E eu tenho orado constantemente a respeito disso. Porque, irmãos, não está fácil não. Amanhã o Senhor nos coloque algo ali, as almas morrem por uma negligência de um irmão. E aí? Mas quem te instruiu? Foi o pastor lá que falou para mim lá que não tem nada não, pode ficar aí, pode fazer a obra. E aí? Duras consequências está sobre aqueles que estão à frente de uma obra. O Senhor que escolheu para estar aí. Não foi, irmãos, não foi. Porque até eu e minha esposa falou, nossa, será que nós estamos preparados? Falei, olha, preparado ou não, eu sei que eu tenho Cristo na minha vida, então Cristo está preparado todo tempo. Se nós estamos com Cristo, então nós podemos, mas vamos sim, vamos recusar não, porque quando Deus te chama, irmão, não recuse, porque Ele sabe que você consegue, você vai dar conta. Não conseguiu, mas você tentou, você foi ali e fez conforme o Senhor tem te instruído, então faça, mas não desista de Cristo. Mas está aí perseguindo a mim. Não é ninguém perseguindo, irmão. É estar cada um aqui, aconselhar uns aos outros, admoestar. Assim o Senhor falou para a igreja do Senhor, de mostrar uns aos outros, mas com amor. E tudo conforme a palavra. Não vá pelo teu entendimento não, que você vai ser envergonhado. Amém? Glória a Deus. Amém? Desde já então, vamos nos colocar de pé para receber a serva do Senhor. Glória a Deus. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas que exaltam o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Saúdo novamente, o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Não sabia que ia pregar, meus irmãos? Não preparei nada, mas é tudo para a glória de Deus, né? Aleluia. Não é nós que vai falar, mas sim, o próprio Deus. Peço à igreja que sente um pouquinho, eu estarei louvando um louvor, aleluia, Jesus. Peço à igreja que louve junto comigo e me ajude, aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros daqui onde estão? A mensagem que pregava, muito triste se alegravam eles também, por morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração? E as crianças que cantavam, muito alegres se alegravam, elas também foram cantar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião.
Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando um irmão para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. É verdade, Jesus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu peço à igreja que venha se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Aleluia, em Gênesis, capítulo 4, versos 8. Aleluia. Gênesis, capítulo 4, versos 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podemos ler, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Que está por título: Nascimento de Caim e Abel. Primeiro homicídio, né? E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Somente até aqui. Aleluia, Jesus. Peço à igreja que possa se assentar, né, e agradecer o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Caim e Abel, meus irmãos, filhos, né, de Adão e Eva. Aleluia. Eles tiveram 2 filhos, né, Caim e Abel. E Caim, a palavra diz, meus irmãos, que Caim, glória a Deus, aleluia, Jesus, teve inveja, né, do seu irmão Abel. Porque Abel, com teu coração voltado somente para as coisas do Senhor, aleluia, ofereceu o melhor dele para o Senhor. Ofereceu, aleluia, Jesus, o melhor, né, dali do seu gado para o Senhor, glória a Deus. Porém, Caim, aleluia, Jesus, não ofereceu o melhor para o Senhor, mas sim, né, aquele que ele via que não ia fazer falta a ele. Então ali o Senhor se atentando mais para o sacrifício de Abel, aleluia. A palavra diz que Caim se entristeceu, né? Se enfureceu com aquilo ali. Porque o Senhor estava mais atentando às coisas de Abel, né? Aleluia. Então Caim, em teu coração, por um minuto, né? Não teve vigilância. Aleluia, Jesus. Deixou Satanás plantar em teu coração a inveja. Deixou Satanás colocar em teu coração, aleluia, Jesus, a inveja na qual que fez ele matar o teu irmão por conta da inveja. Aleluia, Jesus. Quantos cristãos, meus irmãos, têm tido inveja do seu irmão e têm matado ele espiritualmente? Aleluia, Jesus. Quantos cristãos, meus irmãos, não têm vigiado, não têm deixado, aleluia, Jesus, não têm repreendido esses pensamentos, esse sentimento em teu coração e muitas vezes têm perseguido o seu irmão? Estou falando de cristão, meus irmãos, porque o do mundo a gente sabe que já são do mundo, né? Mas os cristãos, aleluia, Jesus, tem que ser um povo diferente. Só que infelizmente, meus irmãos, em muitas igrejas, aleluia, Jesus, tem acontecido isso. Eles têm, aleluia, Jesus, visto o seu irmão, aleluia, ser mais usado espiritualmente, ser mais usado na palavra, ser mais usado nos dons espirituais, aleluia, Jesus, e tem deixado o Satanás entrar em teu coração, colocando aquela inveja, colocando aquela amargura, colocando, né, aleluia, perseguição naquele coração. Aquele irmão é mais usado que eu, aquela irmã é mais usada que eu, aleluia, Jesus, e não tem vigiado, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, ali Caim matou Abel, aleluia, Jesus, por conta da inveja, porque ele não teve aquela tal vigilância, né, aquela vigilância que o Senhor, né, que é o próprio Deus que nos dá, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque tudo é do Senhor. Ele é que nos dá, Ele que nos concede, porque de nada de nós, meus irmãos, tudo é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vemos ali também um relato, né, na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No próprio céu, né, meus irmãos, ali. Glória a Deus. Os anjos, Lúcifer, aleluia. A palavra diz que Lúcifer era o anjo mais lindo, né? Glória a Deus, aleluia, ali.
Então ali, meus irmãos, a inveja foi crescendo no coração de Lúcifer, porque ele se achava melhor que Deus. Porque ele se achava, aleluia, Jesus, que poderia ser maior que Deus, poderia se entrar no trono do Senhor. Então ali, meus irmãos, ele, glória a Deus, aleluia, Jesus, deixado se levar por aquela inveja, aleluia, deixou, né, o temor do seu coração, o amor pelo Senhor, e ali foi contaminando a terça parte dos anjos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantos têm tido inveja, meus irmãos, na casa do Senhor, aleluia, e tem feito montinhos, né, glória a Deus, para falar daquele irmão, daquela irmã. Quantos, meus irmãos, têm tido inveja do seu próximo, glória a Deus, ao invés de ajudar, ao invés de se alegrar, glória a Deus, aleluia, muitas vezes quer perseguir, muitas vezes tem colocado, né, tem querido, né, meus irmãos, fazer aquele irmão também perseguir aquele outro irmão. Ah, eu não gosto daquela irmã não, irmão. Eu não gosto daquele irmão não, irmão. Aleluia. Aquele irmão é isso, muitas vezes até mentem, aleluia, colocando aquele outro irmão, né, contra o outro irmão, glória a Deus, aleluia. Então foi isso, meus irmãos, que Lúcifer fez, glória a Deus, tem colocado, né, tem prometido coisas mentirosas a eles, né, eu posso fazer aquilo ali, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas eles foram mais que derrotados, glória a Deus, aleluia, Jesus, eles foram mais que derrotados, meus irmãos. E é isso que acontece com o ser humano, aleluia, Jesus, que se deixa a inveja entrar em teu coração, eles são mais que derrotados, glória a Deus, aleluia, eles nunca prevalecerão, eles nunca, glória a Deus, aleluia, Jesus irá receber do Senhor o galardão, glória a Deus, aleluia, eles irão, aleluia, Jesus, a cada vez mais, aleluia, se afundar no poço, eles irão cada vez mais, aleluia, até mesmo sair da igreja, glória a Deus, porque não conseguiram, aleluia, porque não se esforçaram, porque não repreenderam esse sentimento errado, esse pensamento errado, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vemos também, né, aleluia, ali Saul, glória a Deus, Saul, né, um homem, aleluia, Jesus, é Saul, né, meus irmãos? Sim, Saul, aleluia, a palavra diz que ele era muito bonito, né, ele era muito belo, muito forte. Glória a Deus, ali foi constituído rei Israel, aleluia, Jesus, glória a Deus, mas por ele não ter obedecido a palavra do Senhor, mas por ele, glória a Deus, aleluia, ter se deixado levar pelas palavras, né, ali do povo de Israel, glória a Deus, aleluia, guardou o melhor para ele, porque o Senhor disse, né, a ele, que para ele ir lá e destruir aquela cidade, destrói tudo, aleluia, mas porque ele se atentou por algumas coisas valiosas, né, ele guardou para si, ele foi desobediente ao Senhor, glória a Deus, então o Senhor se irou, e ali, né, tirou ele daquele lugar de ser rei, aleluia, e ungiu também a Davi, glória a Deus, aleluia, e porque Davi, aleluia, ele era, aleluia, Jesus, segundo o coração do Senhor, ele fazia as coisas do Senhor, tinha temor pelo Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Saul ali, aleluia, por ver que Davi era usado nas mãos de Deus, que Davi, aleluia, Jesus, fazia as coisas do Senhor com amor, com temor, com reverência, glória a Deus, e todos ali viam isso em Davi, aleluia. Então ali também ele deixou plantar em teu coração a inveja. Ele tem tido inveja de Davi, aleluia, então perseguia Davi para matá-lo, aleluia, mas o Senhor não entregava na mão de Saul, porque ele sabia, glória a Deus, que ele já tinha se corrompido. Então o Senhor, todo instante, aleluia, cuidava de Davi, a todo instante livrava Davi, aleluia, Jesus, de Saul. E veja ali, meus irmãos, ele tinha muitas coisas, Saul, tinha muitas coisas, aleluia, fazia as coisas para o Senhor, e por conta da inveja, aleluia, glória a Deus, ele perdeu a tua salvação, porque ele mesmo tirou a sua própria vida, né? Aleluia. Ele deixou, glória a Deus, aleluia. Podemos ver que ele praticamente ficou louco, né? Porque queria, aleluia, tirar a vida de Davi. Ele queria, aleluia, exterminar Davi, aleluia, Jesus. Então ali ele suicidou, aleluia. E hoje, né, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, muito tem acontecido isso.
Muitos, aleluia, em vez de se alegrar com a alegria do seu irmão, aleluia, tem tido inveja. Muitos, ao invés de olhar para o teu irmão, glória a Deus, aleluia, com olhar de alegria, com olhar, né, meus irmãos, nossa, meu irmão está conseguindo, nossa, meu irmão está vencendo na vida, meu irmão está, glória a Deus, aleluia, tem uma casa boa, tem um carro bom, meu irmão é usado na presença do Senhor, nos dons, aleluia, Jesus, em vez de se alegrar, aleluia, tem tido inveja. Muitas vezes, meus irmãos, têm tentado derrubar o seu próximo, glória a Deus, aleluia, em vez de querer segurar em tuas mãos, falar assim, ó, meu irmão, você é usado, aleluia, eu estou com você, eu te ajudo, vamos, glória a Deus, aleluia, tem feito ao contrário. Se o seu irmão está caído, aleluia, Jesus, querem jogar terra, né, querem pisar, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas esses tais, meus irmãos, o Senhor não se alegra, não. Esses tais, o Senhor ele fica muito entristecido com isso, porque o Senhor quer, glória a Deus, aleluia, que cada um, aleluia, Jesus, tenha do Senhor o que o Senhor acha que a pessoa é capacitada. Porque a palavra diz, meus irmãos, que um Espírito só, aleluia, dá conforme, aleluia, Jesus, a capacidade de cada irmão. Aleluia. Se o irmão tem ousadia na palavra, o Senhor dá mais ousadia na palavra. Se o Senhor tem ousadia no louvor, o Senhor dá mais ousadia no louvor. Aleluia, Jesus, cada um tem seu lugar. Cada um, aleluia, Jesus, o Senhor usa da maneira diferente. Glória a Deus, aleluia, para edificação da obra. Aleluia. Porém, muitos meus irmãos têm se invejado. Porém, muitos meus irmãos, né, aleluia, em vez de se alegrar, têm se entristecido. Aleluia. Tem deixado Satanás colocar em teu coração, aleluia, Jesus, essas coisas, esse sentimento, né, que é do próprio Satanás. Porque Satanás, aleluia, Jesus, teve essa inveja. E hoje, né, meus irmãos, ele está ali sem salvação. E hoje ele está ali no inferno, aleluia, sem direito à salvação, querendo também que nós não iremos para o céu, querendo também colocar o que ele colocou nos anjos, aleluia, em nosso coração também. Mas o que um crente verdadeiro, o que um cristão verdadeiro tem que fazer? Aleluia, Jesus, é pedir socorro para o Senhor, é falar para o Senhor, ser sincero com Deus. Senhor, aleluia, eu estou com sentimento errado. Senhor, eu estou com inveja do meu irmão. Senhor, eu estou com inveja da minha irmã. Senhor, me ajuda, eu não posso ficar desse jeito. Senhor, eu não quero, tem misericórdia. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Porém, muitos meus irmãos têm se deixado. Aleluia, Jesus, tem deixado Satanás lançar seta e tem descido em teus corações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem se deixado Satanás usar, tem deixado Satanás, aleluia, Jesus, plantar as coisas em nossas mentes. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor fala que devemos, meus irmãos, repreender. Aleluia. Devemos repreender certos tipos de pensamento. Glória a Deus, porque o Senhor fala para a gente ser santo em toda maneira de viver, meus irmãos. Aleluia, Jesus, o Senhor fala em toda maneira de viver, não somente em algumas, não, mas falou em todas. Aleluia, em tudo. Aleluia, devemos ser santos, até nos nossos pensamentos, em tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, se vemos, meus irmãos, aleluia, nossos irmãos, né? Aleluia, se alegrando, a palavra fala que bendito aqueles que se alegram com que se alegram, com que sorriam, né? Sorriam com os que sorriam, e o que entristece com o que entristece. Então, se nosso irmão está triste, meus irmãos, devemos sentir. Se nosso irmão está alegre, meus irmãos, devemos sentir aquilo ali. Se nós não sentir isso, tem algo de errado em nós. Aleluia. Não estamos sendo os crentes verdadeiros porque estamos contra a palavra do Senhor. Porque se o Senhor fala que devemos nos alegrar com nossos irmãos, aleluia, e não estamos fazendo isso, temos que orar mais, né, meus irmãos? Temos que pedir a Deus libertação. Temos que reconhecer que temos que ser libertos. Temos que reconhecer, aleluia, Jesus, que necessitamos de mudança, aleluia, glória a Deus. Mas a partir do momento que a gente reconhecer que necessita de mudança, nós damos, né, legalidade para o Senhor trabalhar em nossa vida. Mas a partir do momento que endurecemos nossos corações e aceitamos, achamos que estamos corretos com tudo, aleluia. Como o Senhor fala que somos pecadores, meus irmãos, aleluia, Jesus. Então, aleluia, somos pecadores. Pecamos todo dia.
E todo dia devemos pedir perdão ao Senhor. Então, se a partir do momento reconhecemos que somos falhos, que estamos, com esse sentimento em nosso coração, aleluia, o Senhor, Ele vem, Ele arranca, Ele tira, aleluia, porque Ele sabe, Ele vê a sinceridade em nosso coração e sabe, glória a Deus, aleluia, que não queremos ser dessa maneira, sabe que queremos mudança, sabe que queremos ser diferente, aleluia, que queremos subir para o céu e sabemos, aleluia, que desta maneira que estamos não subiremos, aleluia, Jesus, porque a todo instante devemos negar a nós mesmos. A todo instante devemos negar as nossas vontades, as nossas vaidades, aleluia, Jesus, os nossos pensamentos, porque quando nós sabemos que não é do Senhor. Sabemos, quando Satanás lança seta em nossa mente, nós sabemos que é de Satanás. Que é ele tentando tirar a nossa comunhão com Deus. Que é ele querendo atrapalhar o nosso ministério. Que é ele tentando nos derrubar, aleluia, Jesus. Porém, muitos ele tem conseguido derrubar. Porém, muitos, aleluia, Jesus, tem conseguido. Vejamos, meus irmãos pastores, com grandes nomes, aleluia, Jesus, querendo ser melhor do que o outro. Aquele irmão está fazendo isso, vou fazer melhor, aleluia. Tem feito do seu próprio coração, não pedindo a direção de Deus. Tem feito da sua própria vontade, esquecendo de pedir ao Senhor para conduzir, aleluia, a tua vida ministerial, aleluia. E tem deixado a inveja crescer em teu coração, aleluia. E tem querido, muitas vezes, só pensar em dinheiro, no financeiro, e esquecido da vida espiritual. Às vezes nem tem, meus irmãos, vida espiritual com Deus, nem ora mais, nem jejua mais, nem lê a palavra. Somente diz que é crente, aleluia, e deixa Satanás usar as tuas vidas ali dentro da igreja, pensando, achando que é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar, glória a Deus, aleluia, com os nossos sentimentos. Devemos olhar para nós, aleluia, Jesus, e ver se tem algo desta natureza em nós. Devemos olhar para dentro de nós e ver se realmente estamos enquadrados na palavra, se não estamos em pecado com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, se estiver, nos humilhar. E se estiver, aleluia, Jesus, nos humilhar, porque o Senhor fala que aquele que se humilha alcança a misericórdia, mas tem que deixar, aleluia, tem que deixar, porque o Senhor, Ele é Deus, aleluia, tudo Ele pode fazer. Eu não consigo, consegue, aleluia, consegue, porque o Senhor é em nossa vida. Se Deus é em nossa vida, na tua vida, a gente consegue. Glória a Deus, aleluia. Aquele que abre os seus lábios fala que não consegue fazer tal coisa, esse, aleluia, não creu, na morte de Jesus. Aleluia. Esse, glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse não deu valor, no sangue derramado de Jesus. Esse não deu valor, glória a Deus, aleluia, no sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia, que derramou até sua última gota de sangue por nós. Aleluia, Jesus. Para que venhamos falar que não vamos conseguir? Aleluia. O Senhor fala, meus irmãos, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Covarde, meus irmãos, não herdarão o reino do céu. O que é covarde, meus irmãos? Fazer o que o Senhor te ordena fazer. Aleluia. Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te levantou, se o Senhor te ungiu, glória a Deus, aleluia, porque você é capaz de fazer. Se o Senhor te colocou numa posição, é porque o Senhor sabe que você é capaz de fazer. E se você não fizer, você é covarde. Aleluia. Se o Senhor colocou algo em seus lábios para passar e você fala, eu não consigo, glória a Deus, aleluia, você está sendo covarde. Se o Senhor te escolheu para ser algo, aleluia, Jesus, para pregar a palavra do Senhor, e você não se coloca de pé, você está sendo covarde, aleluia, Jesus, e o Senhor irá requerer de você, aleluia. Porque muitas almas, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor escolheu para que venhamos pregar. Aquela alma que o Senhor me escolheu para pregar para ela, outro não vai poder fazer. E se aquela pessoa morrer sem salvação, Ele requererá da tua mão. Aleluia, Jesus. É muito sério, meus irmãos, as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é séria. Aleluia, Jesus, não é brincadeira. Porém muitos têm brincado. Porém muitos têm, aleluia, Jesus, feito da sua vida ministerial somente, aleluia, Jesus, é uma rotina.
À noite eu vou para a igreja, aleluia. Segundo domingo do mês eu vou cear, aleluia, Jesus. E tem feito uma rotineira, né, meus irmãos? É uma rotina, glória a Deus, aleluia. Não tem, né, pedido ao Senhor, glória a Deus, aleluia, o renovo espiritual. Não tem pedido, Senhor, o refrigério, aleluia. Muitas vezes está ali morto, né, dentro da igreja, tem se deixado, glória a Deus, aleluia, Jesus, as coisas, né, entrar em seus corações, não tem percebido, não tem se parado para analisar a tua vida, não tem parado, aleluia, Jesus, para se analisar, se está tudo certo com você com Deus, se está tudo certo, aleluia, Jesus. Mas o Senhor quer, glória a Deus, aleluia, que fiquemos atentos a cada detalhe, glória a Deus. Porque o cristão, meus irmãos, ele não vai perecer por coisas grandes, não. Coisas visíveis, aleluia, que de longe você vê que o Senhor não se agrada daquilo ali que é pecado. Mas é por aquelas coisinhas, né? Aquelas pequenas coisinhas, aleluia, Jesus, que falamos que não tem nada a ver, que ele não precisa, glória a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não consegue ver se estamos em falha com o Senhor. Mas o que devemos fazer, né? Senhor, me quebra. Senhor, se eu estou errada, Senhor, em algo me quebra, Senhor. Mas não me permita ficar desta maneira, não. Não me permita estar fazendo a obra do Senhor por brincadeira. Não me permita, Senhor, estar, aleluia, fazendo sacrifício de tolo, não. Estar fazendo adoração de tolo, não. Porque muitos, meus irmãos, têm se esforçado tanto, aleluia, mas somente de lábios. Não tem adorado o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, Jesus. Então o Senhor esta noite Ele fala, meus irmãos, para nós ficar atento com essas coisinhas, aleluia. Se estamos, né, tristes, se estamos alegres, se estamos com inveja de alguém, se estamos tristes com alguém, glória a Deus, aleluia, que venhamos tirar isso de nosso coração, que venhamos repreender, aleluia, que venhamos clamar: o sangue de Jesus tem poder em minha vida, que não, aleluia, Jesus, eu não aceito isso na minha vida, não, porque eu sou santa, porque eu sou santo, eu sou escolhido do Senhor, e eu vou lutar até o fim. Aquele que permanecer até o fim dará a coroa da glória, aleluia. Aquele que lutar, glória a Deus, aleluia, vai vencer, porque isso é a promessa do Senhor, aleluia, Jesus, a coroa da vida, né? Mas basta que nós, aleluia, Jesus, nos analisemos, busquemos a presença do Senhor dia e noite, né? O Senhor fala que devemos orar sem cessar. A oração é a chave da vitória. É na oração que temos comunhão com o Senhor. É na oração que os mistérios acontecem. Aleluia, Jesus. Muitas vezes não é dormindo, não, né? Muitas vezes a gente, glória a Deus, eu falo até de mim mesmo, né? A gente não vigiar, a gente quer só dormir, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente não vigiar, meus irmãos, a gente quer deixar o cansaço tomar de conta nesse friozinho, né? Debaixo do cobertor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas eu aprendi uma técnica, né? Nesse friozinho. Coloca a coberta em cima de mim e vou orar. Que frio não. Glória a Deus. As palmas que exaltam o santo nome de Jesus. Aleluia, Jesus. É isso, meus irmãos, que o Senhor quer de nós. Aleluia. Que nos analisemos. Glória a Deus. Aleluia. Não deixar ali, igual Caim, né? Deixar a inveja entrar em teu coração. Aleluia. Grandes homens do Senhor. Aleluia. Porém, não vigiaram. Porém, né, deixou ali Satanás usar eles, deixou Satanás entrar em teus corações, aleluia, Jesus. Deixou ali, né, a inveja entrar em teus corações, não tem vigiado, aleluia, Jesus, e perderam comunhão com o Senhor. Que isso não venha acontecer conosco, que isso não venha acontecer com o povo santo do Senhor, o povo escolhido, aleluia, Jesus. Pois entramos, né, meus irmãos, em 2022 e sabemos que irá piorar. Sabemos que esse ano será pior do que o outro, aleluia, Jesus. Mas para que a igreja, né, para a igreja, aleluia, Jesus, venha ser um ano melhor a cada dia mais, para que venhamos ganhar mais almas, para que venhamos, né, fazer um propósito com o Senhor. Senhor, esse ano eu vou orar mais, Senhor, eu vou buscar mais, eu vou fazer mais para o Senhor, aleluia. E quando a gente nos vê desfalecendo, a gente lembrar desse propósito. Senhor, eu fiz o propósito para orar mais, para jejuar mais, Senhor, me dá força. Senhor, não deixa eu quebrar esse propósito com o Senhor, não. Aleluia, Jesus, porque é do ser humano, né? Muitas vezes esquecer do que falamos com o Senhor.
é do ser humano, aleluia. Mas o Senhor fala, né, que é luta constante, que devemos negar a nós mesmos e fazer somente a obra do Senhor, amém, igreja? Aleluia. Espero que Deus tenha falado com cada um esta noite. E eu quero agradecer a oportunidade, né? Vamos estar recebendo o pastor Lucas com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, palavra abençoada, né? Glória a Jesus. Sabia que nós não iríamos sair daqui de qualquer maneira, né? O Senhor tem nos dado. Aquele que, mesmo que ele que não tivesse, né, aqui, eu creio que todos aqui querem, né, e receberam, né, o do Senhor, querem receber do Senhor, desde quando veio a casa do Senhor. Mas aqueles, né, a qual não vieram, vamos orar por eles, para que eles não fiquem, né, dessa maneira, né, ali acomodados, sedentários, né, mas se for por algo, né, que for saúde, alguma coisa que impediu deles vir, vamos orar para eles, que o Senhor dê condições, né? E nada os impeça novamente de vir à casa do Senhor, né? Vamos requerer cada vez mais de nós mesmos, né? Mais esforço, né? Que Deus nos está requerendo. Irmãos, quando tem falado, tem orado ao Senhor, que para que o Senhor viesse, né? Tocar realmente aqueles que não quisessem, né? Fazer a obra do Senhor. Não que eu quero que ninguém fique desviado, não é isso, viu, irmãos? Não compreenda mal, não. Mas é para que todos aqueles reconheçam que realmente necessita de mudança, transformação, não largar os caminhos do Senhor, mas para que tenham um compromisso, né, com Deus, não com o irmão, não com a irmã, não com o dirigente, né, com ninguém, mas olhar somente para Cristo, porque a salvação é individual. Tua esposa não vai te salvar, o teu esposo não vai te salvar, mas a tua esposa pode fazer aquela janta abençoada. A irmã Vanessa faz ali, ó. Igual o Marquinhos já está, né? Fortinho. Olha lá. Tem surgido efeito. Assim é Cristo, irmãos. Dê lugar que ali o alimento de Cristo, você vai ficar ali, né? Fofinho também, né? Como o irmão tem ficado. Eu também ganhei alguns quilinhos. Mas tudo é para a honra e a glória do Senhor, irmãos. Tudo é para a edificação da boa obra, né? Todos nós estamos aqui no mesmo barco. E o navegador tem que ser Cristo. Não pule do barco, não. Né? Não faça ali somente ali de um princípio, mas tenha aquela coragem de Pedro, né? Mesmo para chegar até Jesus. Chegando até Jesus ali, quando nós nos aterrorizar com a tempestade, está ali Jesus com as mãos não estendidas, mas não vai pular de qualquer maneira não. Se você não está capacitado para aquilo, irmão, analisa a si mesmo, que se você pular você vai afundar. Muitos têm feito isso, irmão, e pela misericórdia do Senhor não tem perdido a tua vida física também. Pela misericórdia do Senhor, estão desviados hoje. Triste. Cirurgias passaram, irmão, por várias, e já está marcado outra para fazer. Um em cima da outra assim, ó. Mas mesmo assim, não, vou beber um pouquinho, vou procurar uns prazeres que saciam a minha carne, porque eu preciso, né? Preciso me ficar em forma. Que forma é essa, irmãos? É triste. Então não tome os conselhos, repreensões, disciplinas com dureza não, mas com o coração aberto para aprender de Cristo, que é suave e manso de coração. Amém? Glória a Deus. Pode exaltar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a tua mão para o alto e diga: Jesus, eu recebi a tua palavra, a maior revelação. Continue a falar pelo teu Espírito Santo. Poder glorificar o nosso Senhor Jesus com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui entre nós, me diz o Espírito Santo de Deus, aquele que revela e não se engana. Glória a Deus. O Senhor estás aqui agora a me mostrar, Senhor Jesus, oh glória a Deus. Ao Senhor dar renovo e dar força e restauração para com esta vida. Ali o Senhor me mostra novamente, é como se fosse semelhante à mesma revelação que essa pessoa tem recebido. O Senhor me mostra novamente uma escada, e ali não ficava impedindo mais não, com medo daquelas pessoas virem, mas assim o Senhor ali tem te mostrado que você é capaz de ali instruir as pessoas e vai chamar elas também para subir a qual o caminho que eu tenho te instruído, e todos irão, né, ir por um caminho de salvação. Não deixe se abater pelas tuas lutas,
e nada venha te entristecer, mas se alegre em mim, em Cristo Jesus. Que é de Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que é de Deus? Aleluia. Não que essa irmã, né? É uma irmã. Não que essa irmã tenha impedido ninguém de subir a salvação, não. Mas com medo daquelas pessoas não estar capacitadas para subir e no meio do caminho elas caírem. Não se preocupe com isso. Eu te dou a confirmação que você é capaz sim, muito mais do que isso. E muitos vão subir junto contigo. E aqueles que não conseguir, não se entristeçam. Que é de Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Não? Aleluia. Nossa irmã Denise, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor está a aumentar uma porção sobre um irmão que está em nosso meio. Assim me diz o Espírito Santo de Deus, que esse irmão tem orado constantemente por uma alma. O Senhor fala: olha, eu vou agir naquela vida para mostrar que as tuas orações têm sido ouvidas e também porque tem, né, dedicado a mim e tem dado teu coração aberto para receber dos meus ensinamentos. Tocarei lá e derramarei mais de ti do Espírito Santo. Que é de Deus? Aleluia. O Senhor vai lá naquela alma que você tem orado constantemente. Que é de Deus? Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor vai derramar sobre ti mais do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer? Amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Não? Nosso irmão Tiago, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está me mostrando que algo com muita clareza eu vou estar passando, né, assim diretamente ao nosso irmão Marcos. O Senhor está aqui me falando em mente, e nossa irmã Vanessa. Olha, o Senhor tem unido vocês para afirmar nos caminhos do Senhor. E o Evangelho ao qual o Senhor tem prometido a vocês não está esquecido. O Senhor me mostra como se fosse um baú. Está tudo lá guardadinho, organizadinho. E olha, tem um aroma suave, cheiroso, né? Perfumado. E o Senhor está ali, né, guardando. O que me fala o Senhor aqui nesse momento: as vestes de vocês está ali preparada, branquinha, passada, ali bem engomada, vamos se dizer assim. Mas o Senhor fala para contigo: busque para que vós possa ter o direito dessas vestes. Amém? Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela aquele que não se engana. O Senhor está passando uma confirmação, aleluia, de algo que essa irmã ela tem orado ao Senhor. E o Senhor tem te dado clareza, em visão ainda, né? Ou em sonho, não sei, só sei que o Senhor tem te falado em algum sentido, que tem te dado uma clareza tamanho tão nítida, que por esse motivo o Senhor fala para com essa irmã, aleluia, que quando se colocar de pé, não brinque, né? Não dê lugar, não que essa irmã, né, fique com brincadeiras da parte do Senhor, não, mas o Senhor fala: tenha ali cada vez mais o fortalecimento. Não desista, persevere no jejum e na oração. Não desista, não desfaleça. Busque até mesmo ajuda para o teu próximo, a tua próxima, quem quer que seja, mas não deixe, porque se voltar novamente a cair, não terá, né? Pode ser que não tenha força de reerguer novamente. Que é de Deus? Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me fala que neste momento não há limites para essa pessoa na obra do Senhor. Não há limites. Então o Senhor fala para com essa pessoa: não se limite, porque quem sabe o limite de tudo, em tudo que deves fazer, sou eu. Não venha colocar limites naquilo que eu te impus. Que é de Deus? Aleluia. A irmã Rosiane, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Aleluia. Não sou eu, mas eu creio que senti uma graça tremenda, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que mais irmãos também vão sentir no próximo sábado.
vai sair daqui transbordando da presença do Espírito Santo. Desde o momento que colocares os teus joelhos no chão, ali sentirá passear a mão do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu me alegro só de saber que estás ali em Cristo Jesus aqui agora. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Que bênção, irmãos. Me alegro, porque assim, né, igual tenho visto ali, Paulo se alegrava. Eu me sinto como se fosse ali, né? As aflições ali, as maiores dificuldades estavam passando. Aleluia. Ele se alegrava. E os outros ficavam imaginando ali, né? Aquele homem está doido, ele está todo lascado, todo arranhado ali, está preso. Não tem ali, às vezes não para nem em casa, somente trabalhando, né? Falando do Evangelho. E mesmo assim ele está sorrindo. Que é isso? Que coisa que é essa? Irmãos, também quero ser assim toda a minha vida, até que Cristo venha me resgatar, porque nós estamos aqui para resgatar as almas que estão perdidas, não por nós, mas por nosso intermédio, porque Cristo nos chamou para ir por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura, quem quer que seja, fale aquilo que Deus te colocou em teu coração, que é a sã doutrina dos ensinamentos de Cristo, não do homem. E quando vem as tribulações, não se entristeça, não se enfureça, porque, aleluia, preste bem atenção, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara a respeito disso. A maior força de todo mundo, juntando todo mundo, não se compara nem com a menor força de Deus. Olha só, irmãos. E aí, vai continuar ainda endurecendo teu coração e se enfurecendo por causa das suas disciplinas que foi imposto sobre cada um? Não. Eu falo, irmão, não se algum irmão esteja aqui dessa maneira não, mas se tiver, conserte aí agora, conserte hoje, agora mesmo. Mas também para todos aqueles que cada um for levar a palavra do Senhor, pense bem se eles também não estão enfurecidos. Antes de nós pronunciar qualquer coisa, se analisa a si mesmo, mas se assim o Senhor colocou no teu coração, nos teus lábios, se você retornar para trás, o Senhor vai requerer de ti novamente, para que você retorne e fale aquilo que o Senhor tem te imposto. O Senhor nos levantou com um coração de covardia, não, como o nosso irmão tem falado. O Senhor nos levantou com um coração aqui, ó, de ousadia. Isso sim, a ousadia. Se você consegue manusear bem com palavras, expresse. Se és ali por intercessão, interceda. Porque, irmãos, os dias são maus. São maus. Irmãos, se sentiu de interceder por aquela vida, Senhor, livre do acidente em nome de Jesus. Ah, não vai ouvir, Senhor, mas o Espírito te ouve. O Senhor fala que Ele é onipresente, onisciente. De tudo, irmão, ali Ele está e tudo Ele proverá. Creia no Senhor e tudo Ele fará. Amém? Glória a Deus. Pode exaltar o Senhor Jesus com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está querendo, né, uma renovação, uma oração especial, quer reconciliar, queres ali para se vir humilhar diante do Senhor, não de minha fraca pessoa, não sou ninguém não, mas diante de Cristo. Se viens aqui à frente, vem com o teu coração voltado para o Senhor. Se for por mim, pode ficar sentado aí. Se for por você mesmo, pode ficar sentado aí. Mas se for pela tua salvação, pode vir aqui e orar ao Senhor. Alguém quer assim renovar da parte de Deus, um fortalecimento em oração, jejuar mais, buscar mais na palavra, encorajamento, alguém assim dessa natureza? Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Está aqui as nossas irmãs, amém? Vamos orar, amém? Tem alguém também de campanha, pode vir até a frente, que Deus assim irá falar com cada um de vós. Não? Coloca as tuas mãos aqui, né? Para aqui diante do altar. Vamos orar ao Senhor com o coração bem ali mesmo, contrito, para com o Senhor operar em nosso meio, para que o Senhor venha operar em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossas causas a qual ali somente o Senhor pode operar. Coloque o teu coração agora voltado ao Senhor e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Glória, glória, glória ao Pai. Glória, glória, glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus, a qual vai solucionar essa causa aí, a qual ali a medicina humana não pode. Vai operar agora neste coração que está doendo essa mente. Vai operando agora aí cada membro de cada um que está aqui. A cada um que não tem força para permanecer de pé, vai ter agora. Vai se permanecer, porque Cristo Jesus vai tocar aí agora e vai derramar o teu sangue puro e vai repreender toda
Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode se exaltar ao Senhor com as palmas. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Fico feliz, aleluia. E eu tenho certeza que os irmãos vão receber algo, né, da parte de Deus, poderosamente. E essa causa, ao Senhor está resolvendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar a nossa mão sobre a nossa cabeça, fazer a oração da fé. Jesus, o Senhor me trouxe em paz. Me leve em paz também. Leve em paz os meus entes queridos. Traga também para a tua casa. E assim a vitória é minha. A vitória é nossa. Pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, amanhã ao culto, né, na sede, não se esqueça que a Kombi sai daqui exatamente 6h30, estejam aqui antes, amém?